Durante os 45 anos, mais ou menos, depois do final da Segunda Guerra, a Europa ficou dividida em dois campos armados. Os dois treinaram bastante para uma guerra que nunca aconteceu. Como esta situação se instalou logo depois do final de 6 anos do devastador conflito mundial? Em 1945, a maior parte da Europa, incluindo a Rússia Ocidental, estava em ruínas. O norte da África estava tomado pelos escombros da guerra. O sudeste da Ásia também estava devastado e sua economia em ruínas. A China sofreu terrivelmente. E poucas cidades japonesas tinham escapado da destruição pelos bombardeios americanos. Em todo lugar havia pessoas sem lar, pessoas morrendo de fome e pessoas que estavam física e mentalmente destruídas. A Guerra Mundial de 1939 a 1945 tinha sido muito mais cruel que sua predecessora 25 anos antes. Dos aproximadamente 55 milhões que perderam suas vidas, 2/3 eram civis. Assim, a necessidade de evitar conflitos armados entre as nações no futuro era muito mais premente do que tinha sido em novembro de 1918. A Liga das Nações tinha sido incapaz de evitar a guerra na década de 30. Então, o que poderia ser feito agora para evitar no futuro o que poderiam ser conflitos mais destruidores? Quando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente americano Franklin Roosevelt tiveram um encontro histórico no Canadá em agosto de 41, eles formaram o Pacto do Atlântico. Neste pacto, eles declaravam suas esperanças para uma paz que iria proporcionar a todas as nações os meios de viver em segurança dentro de suas próprias fronteiras. E foi deste documento que nasceu a Organização das Nações Unidas, ONU. Em janeiro de 1942, nada menos de 26 nações que estavam em guerra com as potências do eixo assinaram o original da Declaração das Nações Unidas, antes do final da guerra, mas 21 iriam assinar. Em Dumbarton Oaks, uma casa de campo nos arredores da cidade de Washington, a estrutura das Nações Unidas foi montada. A cidade de São Francisco, na costa oeste americana, testemunhou o terceiro e último passo rumo à criação das Nações Unidas. Uma conferência de 50 nações, mais uma vez todas em guerra com as potências do eixo, se reuniu aqui em abril de 1945 para formar o Pacto das Nações Unidas, o projeto para a futura paz mundial. A conferência de São Francisco foi aberta pelo presidente Harry Truman, e o próprio pacto se tornou efetivo em outubro de 45. O próprio Truman resumiu a motivação fundamental das Nações Unidas. Ele disse, se não queremos morrer juntos na guerra, então temos que aprender a viver em paz. Um resultado da criação das Nações Unidas que começou em janeiro de 1942. Informações sobre atrocidades nos territórios ocupados pelos países do eixo fizeram com que os governantes presentes em Londres avisassem que isso seria punido através da justiça organizada.
Isso foi feito pelas Nações Unidas, cuja Comissão para Crimes de Guerra se reuniu pela primeira vez em outubro de 1943. Naquele mesmo mês, a América, a Inglaterra e a União Soviética avisaram a Alemanha que a maioria de seus criminosos de guerra seriam julgados por seus crimes. A última conferência dos aliados de guerra em Potsdam, nos arredores de Berlim, em julho de 45, confirmou a intenção de perseguir os criminosos de guerra. Os membros sobreviventes da hierarquia nazista foram levados para Nuremberg, no sul da Alemanha. Seu estádio havia abrigado espetaculares reuniões, mas agora todos os símbolos nazistas foram removidos. 21 dos oficiais de Hitler foram julgados no Tribunal Militar Internacional por crimes contra a paz, o que significava promover uma guerra de agressão, crimes contra a humanidade por encobrir atrocidades contra civis e crimes de guerra, que eram as violações das leis de guerra. O julgamento começou em novembro de 1945 e durou 11 meses. Três dos acusados foram inocentados, mas 10 se levantaram ao fim do julgamento para ouvir estas palavras. O tribunal os sentencia à morte por enforcamento. Um que escapou do nó do carrasco foi Hermann Göring, que havia sido auxiliar do Führer e também comandante em chefe da Luftwaffe. Enquanto aguardava a execução, ele conseguiu engolir uma pílula de cianureto que tinha sido passadas escondidas para ele. A prisão de Spandau, em Berlim, foi o destino do resto dos acusados. Aqui, eles eram guardados sucessivamente pelas tropas das forças de ocupação. A maior pena seria de Rudolf Hess, que tinha sido auxiliar de Hitler até ele ter ido para a Escócia em maio de 1941, numa bizarra tentativa de negociar os termos da paz com a Inglaterra. Ele nunca deixaria Spandau, morrendo no que alguns disseram ser circunstâncias misteriosas em 1987. Mas as nações individualmente também tinham seus próprios julgamentos para crimes de guerra. Em muitos casos, os acusados também eram sentenciados à morte. Alguns dos guardas do campo de concentração Belsen, tanto homens quanto mulheres, e Fritz Kramer, seu comandante, foram enforcados pela Inglaterra. Aquelas nações que sofreram ocupação alemã também se vingaram de traidores e colaboradores. A Noruega julgou e executou Vidkun Quisling, o homem que encorajou os alemães a invadirem seu país em 1940. A França julgou e aprisionou o antigo herói nacional Marechal Henri Pétain, que tinha chefiado o governo de Vichy depois da queda da França em junho de 1940. Do outro lado do mundo, um sistema semelhante de julgamentos de crimes de guerra se estabeleceu no Japão. O general Hideki Tojo, que como primeiro-ministro tinha levado seu país à guerra, tentou cometer suicídio antes de ser julgado. Ele foi salvo e tomou seu lugar na corte, acusado de crimes contra a paz. Ele também foi considerado culpado e enforcado, mas não antes de um estranho incidente na corte. Outro que recebeu a pena de morte foi o Tigre da Malásia, o general Tomiyuki Yamashita, por crimes cometidos enquanto comandava as Filipinas durante sua libertação pelos americanos em 1944. Os julgamentos por crimes cometidos durante a guerra continuam até hoje, especialmente em Israel, onde o desejo de punir aqueles envolvidos no Holocausto permanece forte. Adolf Eichmann foi sentenciado à morte em 1961. Klaus Barbie recebeu prisão perpétua na França, mais de 25 anos depois.
Durante as investigações dos crimes de guerra na Europa, se tornou aparente que os russos estavam relutantes em revelar detalhes dos prisioneiros de guerra dos países do eixo que eles mantinham. Esta foi a única indicação da piora das relações entre eles e os aliados ocidentais. Na verdade, as reuniões no pós-guerra imediato das forças de ocupação da Alemanha mostraram que os russos estavam se tornando incrivelmente não cooperativos. Um dos primeiros a perceber a crescente seriedade da situação da Europa no pós-guerra foi o antigo líder britânico Winston Churchill, que no início de 1946 fez uma série de conferências nos Estados Unidos. No discurso